Olá, pessoal. Meu nome é Suane. E eu sou o Guilherme, e a gente está aqui para responder a pergunta de quais são as contratendências à redução da taxa de lucro, junto com exemplos empíricos. O grande objetivo do sistema capitalista é a acumulação de capitais, né? E junto com o avanço desse sistema, Marx ele traz uma tendência que cada vez mais tenha um aumento do capital constante, que são as máquinas, né? E esse aumento ele acaba exigindo um grande volume de capital, onde as empresas, né, têm que investir para assim se manter dentro da indústria e obter os lucros desejados, né? Só que essa tendência, né, ela tem uma queda na taxa de lucros, né, esse aumento. Porém, essa mesma tendência ela deve ser mitigada, visto que o lucro é essencial para a existência desse sistema. Portanto, com esse propósito, foram formuladas diversas contratendências referentes à redução da taxa de lucro. Entre elas estão a intensificação da exploração do trabalho, que seria aumentar a mais-valia absoluta, ou seja, aumentar as horas de trabalho. Ou então a mais-valia relativa, que seria aumentar a produtividade do trabalho, porque isso pode absorver a queda da taxa de lucro, gerando mais produção. Um exemplo disso seria pessoas que trabalham em plataformas de freelancer como a Fiverr e a Upwork, que muitas vezes são pressionadas a concluir tarefas rapidamente e, junto a isso, atender a mais clientes, aumentando assim a mais-valia gerada através da intensificação do trabalho e longas jornadas para concluir também o que é demandado. Além dessa, tem o barateamento dos componentes de capital constante, que seriam inovações tecnológicas que podem reduzir o custo de máquinas e matérias-primas, reduzindo assim a queda da taxa de lucro, já que o capital é constante, ou seja, que é investido em meio de produção, se torna mais eficiente. Um exemplo disso seria no ramo automobilístico, em que diversos componentes do controle do carro, como controladores, sensores, eles estão sendo substituídos por softwares de inteligência artificial, reduzindo assim o custo de máquinas e materiais que eram necessários para fabricar esses componentes. A gente também tem o aumento técnico, né, que é a inovação tecnológica e o desenvolvimento de técnicas cada vez mais eficientes que podem aumentar a produtividade do trabalho, né. Quando se investe em máquinas, automoção e processos mais eficazes, é possível produzir mais com menos trabalho, né, poupando trabalho e compensando a queda da taxa de lucros. E um dos exemplos é cada vez mais a ascensão da inteligência artificiais em diversas atividades que estão sendo facilitados, né, poupando o trabalho. Um grande exemplo é a Amazon, né, que ela vem aderindo constantemente à inteligência artificial em diversos setores, né, como na área de logística, de centro de distribuição. Tarefas rotineiras de contagem de produtos, elas precisam ser feitas por pessoas que agora está sendo feita por máquinas. Também junto, né, mais uma das contratendências é a depressão dos salários, né? A alta oferta de mão de obra, ela gera principalmente um aumento populacional e leva à redução dos salários, né? Aumentando a taxa da mais-valia e compensando parcialmente a queda da taxa de lucro. Então, a urbanização, né, e o crescimento demográfico, por exemplo, da Inglaterra durante a Revolução Industrial, ela resultou em uma oferta abundante de mão de obra, né? E isso permitiu salários mais baixos, aumentando a mais-valia e compensando parte da queda da taxa de lucro. Além desses, temos como exemplo o comércio exterior, que seria expandir seus mercados para além das fronteiras nacionais, podendo assim encontrar oportunidades lucrativas em outros países e assim compensando as pressões do mercado interno para a redução da taxa de lucro. Um exemplo seria a gigante da tecnologia, a Apple, que ela vende seus produtos em todo o mundo, aproveitando diferentes economias e demandas locais. Essa expansão internacional ela auxilia bastante na estabilização da taxa de lucro, mesmo que tenha alguns desafios em alguns mercados. Esses argumentos, né, que o Marx ele traz, ele quebra muita ideia de autores clássicos, né, que traziam que existia uma livre concorrência nos mercados. Né? Só que, à medida que vai exigindo mais volume de capital, as empresas que têm esse volume, né, para investir, elas acabam tendo a liberdade, né, dessa manipulação da oferta e demanda dos mercados, né, a partir, por exemplo, de oligopólios, né, podendo livremente aplicar essas contratendências que a gente acaba de explicar, né, ao seu favor. É isso, e com isso finalizamos.